Olá, muito boa tarde. Seja bem-vinda e bem-vinda ao Brasil das Gerais. No programa de hoje, um dilema do mundo atual em que vivemos todos hiperconectados. As diferenças entre o digitar e o escrever. Quais os benefícios da escrita manual e quais as vantagens que o digitar nos oferece? Para saber, continue com a gente, o BG está começando. Seja no computador ou no celular, digitar faz parte do nosso dia a dia. É prático, rápido e facilita a comunicação nos meios virtuais. A nova geração, aliás, aprende a digitar muito antes de aprender a letra cursiva nas escolas. Mas, de acordo com cientistas americanos, retemos melhor novas informações e conteúdos quando escrevemos à mão. Ajuda no estudo, nas provas e para personalizar uma carta, por exemplo. Quais são os prós e os contras de cada forma de escrita? E por que é importante se virar bem nas duas modalidades? É o que vamos saber com nossos convidados de hoje, o Gilcinei Carvalho, que é professor e diretor do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da UFMG, o Herbert Wagner Mascarenhas, que é escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais e vai participar com a gente de forma online, e a calígrafa Adriana Lopes, que está aqui na nossa bancada de hoje. Boa tarde, muito bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Adriana, o que você trouxe para mostrar para a gente? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. Prazer participar com vocês do programa. Hoje eu trouxe um pouco aqui do meu trabalho. Aqui a gente tem convites de casamento diversos, convites de formatura. Essa ainda é a maior demanda dessa área. Mas tem textos diversos aqui, como um texto de João Cabral de Melo Neto, que foi transformado num quadro, e até mesmo uma prova aqui para votos de casamento. Temos um pouco de tudo. E você que faz, então, essas letras maravilhosas, né, que a gente costuma ver nas ocasiões especiais. Quero saber mais sobre essa arte. Já já a gente conversa. Mas antes, Gil, conta pra gente qual que é a importância da escrita para o processo de aprendizagem. Bem, em primeiro lugar, é importante destacar que o sentido que a gente pode estar usando para a palavra escrever vai além do próprio gesto da escrita e envolve, claro, tanto essa habilidade motora como a habilidade cognitiva, mas antes de tudo essa prática social que faz com que a gente tenha esse engajamento em várias ações de várias naturezas, né? Então, a presença da escrita, principalmente em sociedades contemporâneas, né, ela é bastante evidente e não é à toa que a gente tem essas várias manifestações, esses vários recursos, né? E, como a gente disse aqui na abertura, o nosso cérebro armazena melhor todo o aprendizado, seja na época de escola, seja hoje, fazendo alguma pesquisa, estudando para uma prova, quando a gente está escrevendo à mão? E por quê? Bem, essa seria uma tendência de resposta e talvez nós sempre precisamos de mais pesquisas para colaborar com determinados postulados. Mas seguramente a questão de anotar, e aí entra tanto o manuscrito quanto o digital, ele é um fator que significa, por exemplo, o registro de algo que foi não só retido pela memória, mas foi processado do ponto de vista da interpretação. Tanto que, mesmo hoje, por exemplo, quando a gente lê um texto em PDF ou mesmo em Word, você tem uma ferramenta extremamente útil que é fazer as anotações ao lado. Marcador de texto, exatamente. Então, esses recursos, eles são dispositivos que não são novidade, porque o próprio marcador de texto veio antes, a própria cor que
que o computador incorporou, ela não é aleatória. Então, claro que são dispositivos importantes para entender a leitura como um processo de construção de sentido. E aí, evidentemente, a anotação é um dos elementos. Eu não diria que seja o único, porque há também variações muito grandes em termos de indivíduos que muitas vezes, por exemplo, não anotam, mas nem por isso eles são menos leitores ou menos eficientes, porque têm outras estratégias. Então, acho que o principal é também dizer que depende do objetivo da leitura. Então, sempre a funcionalidade é o aspecto que governa um pouco as nossas decisões. Para os jornalistas é fundamental. A gente sempre anda com um bloquinho ou com um caderno, tem que ter uma caneta, um lápis, porque faz parte aí desse dia a dia anotar e, claro, também digitar. E a sua profissão, Herbert? Escrivão, que vem da palavra escrever, né? Da escrita. Conta pra gente como que é esse trabalho hoje na Polícia Civil, né? Que é onde você se enquadra. Boa tarde a todos. O escrivão de polícia é o policial civil responsável pela formalização da maior parte dos atos da Polícia Civil, né? Então é ele que vai reduzir a termo, como a gente fala, né? Os depoimentos das vítimas, das testemunhas, dos autores, ele que vai labrar mandados, autos, né? E o nosso trabalho decorre muito do Código de Processo Penal, que prevê que o inquérito policial ele será escrito, né? Então, a gente trabalha muito focado na formalização dos atos e, sem dúvida, a escrita é fundamental para isso. E antigamente era tudo feito à mão, né? Depois passou para a máquina de escrever e hoje, claro, você só usa computador. Isso. Na verdade, eu estou na Polícia Civil desde 2006, né? Quando eu ingressei, a gente ainda tinha algumas máquinas de escrever nas delegacias, mas antes disso, certamente, os colegas aí de algumas décadas para trás tiveram que usar muito recurso da escrita à mão. Quando o meu trabalho começou na polícia, a gente já usava mais o computador, né? E hoje em dia a gente até evolui, né? A gente tem o uso de softwares que permitem a leitura, né? Ou a compreensão do que está sendo falado e converte isso em texto, né? Facilita bem o trabalho também. Mas realmente essa evolução da escrita ela é notada no nosso trabalho, não só do escrivão, mas de toda a Polícia Civil, né? E se eu for num âmbito maior, até do próprio processo penal. O digitar é uma das funções do escrivão, né? O escrivão não é só um digitador, mas nesse trabalho de formalização, né, das diligências, de todas as providências aí da Polícia Civil, a gente acaba tendo que digitar bastante, assim como outras carreiras também o fazem. Exatamente. O Lucas de Oliveira Marquezine, que é professor corretor e especialista em leitura e produção de textos pela UFMG, fala agora sobre a importância de escrever à mão para praticar as redações do Enem. Olha só. Com o advento de aplicativos de mensagens, se tornou muito comum a escrita pelo meio digital. Bom, isso traz algumas implicações, principalmente pelos jovens que vão fazer o Enem. Porque o Enem é a prova de redação, ela é manuscrita, então o candidato precisa ter noção do espaço que vai ser utilizado. E quando utiliza a escrita virtual, o aluno, né, o candidato, ele acaba perdendo essa noção espacial, que é muito importante para o melhor aproveitamento da margem. Bom, né, das margens. Além disso, também a questão da letra, da caligrafia que fica comprometida, uma vez que o texto nos aplicativos de mensagens eles são digitados. Além disso, também problemas de ortografia, pontuação. O texto não pode ter o quê? Ambiguidade, principalmente o texto dissertativo argumentativo cobrado pela prova de redação do Enem. Uso também de maiúsculas, né, minúsculas, né, o uso incorreto, que muitas das vezes acaba, né, sendo cometido esse erro pelo uso desses aplicativos de mensagens. E outra questão também muito interessante, tanto a ortografia quanto a acentuação, muitas das vezes eles utilizam de corretores ortográficos automáticos. E no dia da prova, você tem que saber as regras de acentuação,
de ortografia, e dessa forma, o que eu observo na maioria das vezes é um comprometimento do bom entendimento da redação voltada aí para o Enem. Obrigada, professor Lucas, pela participação com a gente aqui no BG e pelas dicas, né? Super valiosas. O professor Gil está concordando com tudo que ele falou, né, Gil? Deve estar vendo aí muita coisa errada na escrita à mão dos alunos, justamente pelo vício aí de estar sempre digitando e abreviando as palavras. Um aspecto interessante que foi abordado aqui é que com as novas tecnologias, já que a gente falou muito em nomes aqui, né, datilografar, digitador, etc., é que o aluno, na verdade, ocupa também uma posição de aquele que edita o texto. Então, essa questão de você ter a possibilidade de digitar e depois voltar ao seu texto, decidir qual que é a melhor espacialidade em termos de parágrafo, etc., isso agiliza bastante o processo e dá essa autonomia. Ao contrário do manuscrito, né? O exemplo aí da prova do Enem, em que esses dispositivos não estão presentes, mas eles precisam ser projetados em termos de como é que você vai dar esse arranjo visual. Demais, né? Eu tenho um filho adolescente que escreve no WhatsApp comigo, assim, de forma monossilábica quase, né? Tudo resumido, tem hora que eu nem entendo o que ele está escrevendo, né? Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco, porque agora quero conhecer um pouquinho do trabalho da Adriana, né, Adriana, que virou uma calígrafa. Conta pra gente o que é exatamente essa profissão. Tá. A caligrafia traduz em letras trabalhadas, a caligrafia artística, né? Essa letra mais trabalhada, ainda bastante utilizada para convites de casamento, em sua maioria, convites de formatura, mas não obstante aparece por vezes um texto que pode virar um quadro. Para essa finalidade foi feito esse trabalho, que é um texto de João Cabral de Melo Neto, pedido de um profissional que atua na área da saúde. Por outros momentos aparecem situações diversas. Esse é a prova de votos de casamento. Às vezes uma carta de amor também aparece. Então são aqueles momentos em que entregar personalidade, a personalização valor, né? Tem seu valor e é especial. Especial quando você recebe um convite de casamento, de formatura, e o seu nome é trabalhado com todo esse cuidado. Então é um carinho de quem está convidando, mas também é muito bem percebido por quem recebe toda essa personalização. Quem é que não gosta, né? A gente conversa mais com a Adriana no próximo bloco, porque chegou a hora daquele rápido intervalo. E antes disso, você curte um trecho do filme A Datilógrafa, que conta a história de uma jovem que sai da sua cidade para tentar uma vaga em um escritório e ganha destaque pela rapidez com que consegue datilografar. Voltamos já já. Prépare, c'est moderne. C'est rencontrer un tas de gens, faire le tour du monde, travailler pour de grands hommes. Enfin, si vous travaillez pour moi, vous ferez simplement le tour de Lisieux. La seule chose que je fais vraiment bien, c'est taper à la machine. Enfin, taper la machine, c'est minimum pour une secrétaire. Je ne pense tout simplement pas que votre avenir soit auprès de moi, à moins que vous acceptiez de faire un petit quelque chose. Participer à un concours. Pas participer, gagner. Je vous entraîne, je prends tout en charge. Vite, je vous installe chez moi. Elle se rend pas compte du don qu'elle a. Je peux mettre le monde à ses pieds. Prendre qui décrochera jamais. N'importe quel homme qui passe à côté de toi est un imbécile. Elle a l'impression que je me sers d'elle. Alors que c'est pour elle que je fais tout ça. My name is Erin Guel. Schools are divided into separate tribes. I'm not sitting near him. I can't go back there alone. What you're saying is, if the Latinos weren't here, or the Cambodians, or the blacks, or the whites, or whoever they are, if they weren't here, everything would be better for you. Lady, stop acting like you're trying to understand our situation. Why don't you explain it to me? Stand on the line if you've lost a friend to gang violence. Everyone has their own story. We're gonna write in these journals. Nobody listens to a teenager, and they don't see the wars we fight every day. She told us we have something to say to people.
Brasil das Gerais está de volta e este foi um trecho do filme Escritores da Liberdade, que conta a história de uma professora que começa a dar aulas para alunos marcados pela opressão e pelo preconceito e que, através da escrita, conseguem se expressar e alcançar a liberdade. E seguimos conversando sobre digitar ou escrever, o que é melhor, com o Gilcinei Carvalho, que é professor e diretor do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da UFMG, o Herbert Wagner Mascarenhas, que é escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais, e a calígrafa Adriana Lopes. Adriana, como é que essa arte entrou na sua vida? Você sempre gostou de escrever à mão? Sempre gostei. Então, sempre gostei de trabalhos manuais, mas chegou um momento em que eu me dediquei à caligrafia, então fui em busca de técnica, de fato. Então, foi então que eu aprendi a trabalhar com a inclinação adequada, a usar a caneta bico de pena, escrevendo com tinta, enfim, imprimir um pouco de técnica, fazer o uso da mesa de luz, é algo que eu sempre gostei. É um trabalho agradável, que me tira da aceleração do dia a dia, né, que estou no meu ritmo é diferente, comercial, atuando com tecnologia, caligrafia para mim é um contraste absoluto. Sim. E aquele momento que me exige calma, tranquilidade. É uma terapia, né? É né? uma terapia, sem dúvida. Como é que funciona essa mesa de luz? Então, essa mesa de luz, na mesa a gente trabalha com a projeção da luz sobre essas linhas, que formam então uma sombra sobre o papel, onde eu posso escrever atuando nessas linhas, sem impactar em traços, outros traços no papel, favorece um trabalho mais limpo. Você pode escrever para a gente um pouquinho? Se eu comecei aqui a escrever Você o nome continua do programa, aí, Brasil? Isso, vou escrever aqui o nome do programa, em homenagem. Ah, vou adorar. Vamos lá, gente, pega aí, por favor, ela escrevendo. E quanto tempo que você leva, Adriana, para cada... Uma média de 20, envelope 25 desse. Envelopes no intervalo de 1 hora. Essa é a média. Quando eu vou fazer a caligrafia, é um momento que eu coloco aí uma música que me é agradável de ouvir, em que eu alinho aí as minhas ideias, enfim. É um tempo meu e é um tempo agradável, então é um trabalho prazeroso de se fazer. Mostra ali para a câmera 1 como que ficou, por favor. Olha lá, gente, cada letra de um tamanho... Tem toda aí uma técnica, né? As cores que você usa, né, Adriana? Exato. Dependendo aí da cor do envelope, Exato. do contexto. Como você disse, tem convite de casamento, tem aniversário também? Também. Então, tem as demandas muito pontuais que aparecem, como eu te falei do texto que foi transformado num quadro. Esse é um texto lindo de João Cabral de Melo Neto. Mostrar, ele gente, é tá bastante conhecido por quem é da área da saúde. Então, uma pessoa me procurou para que produzisse. Esse texto foi feito num tamanho maior e foi composto num quadro. O que está escrito aqui em cima? Num monumento à aspirina. Olha só, gente. É para os médicos aí, né? É para os médicos. Tem que fazer um curso? É ideal que se faça, porque embora haja habilidade, um gosto, como eu tenho pela escrita, gosto bastante, sempre gostei, mas existe técnica para tratar essa inclinação, para fazer o uso da sombra nessa mesa de luz e ganhar agilidade, habilidade na escrita, como te disse. O curso pode atribuir e trazer um pouco mais de técnica para a atividade. Não, muito lindo o seu trabalho. Mas que, antes de tudo, precisa de muita dedicação e de cuidado. Adorei. Daqui a pouco eu volto para ver mais aí desses convites de pertinho. Tem até meu nome ali, viu? Combinado. Agora, Gil, ela falou sobre a escrita com uma caneta de pena, não é isso? Uma ponta especial. Antigamente era assim, né? Conta pra gente um pouco dessa evolução aí dos meios de escrita à mão. Eu acho que esse aspecto histórico que envolve todo esse processo, ele é muito interessante porque tem vários desdobramentos que a gente nem pensa, né? Por exemplo, houve uma geração, eu me lembro da geração da minha avó, em que as letras todas bonitas e também muito iguais,
mas fruto exatamente dessa ideia de que a caneta tinteiro não permitia tanto erro, tanto é que você aí no seu gesto, a gente vê um gesto de segurança, etc., para exatamente evitar processo de correção. Então, por exemplo, a gente fala muito em tecnologias mais contemporâneas, mas a invenção da caneta esferográfica ela foi libertadora exatamente nesse sentido, porque ela permitiu exatamente outras, não digo possibilidades, mas esse gesto se tornou menos pesado. Mais em democrático. Isso, exatamente. E mais né? prático mais também, prático né? também. Sem dúvida. Aí depois veio o lápis também, a caneta de várias cores diferentes, Exato. máquina de escrever, como a gente já disse aqui, computador, né? E agora estamos aí com a inteligência artificial nos rondando, né? A gente até fez um programa recente sobre esse tema, que é também um novo desafio que se apresenta nesse mundo contemporâneo. Agora, a escrita à mão ainda é muito reveladora, né, Herbert? Por exemplo, numa investigação policial, o que uma escrita pode revelar? É verdade. A escrita, ela é a identidade da pessoa, né? Então, muitas vezes a gente se depara com alguns tipos de investigação que a gente consegue verificar através de uma perícia se aquela assinatura, por exemplo, é de uma pessoa ou não, ou mesmo se aquela letra é da pessoa ou não, né, através da análise pelo perito criminal de alguns pontos característicos da escrita. Então, realmente, a gente consegue apurar bastante crime através da análise da escrita de uma pessoa. Sensacional, né? É uma arte realmente aí e que diz muito sobre cada um de nós, né? O Bruno Rezende de Souza, que é professor de fisiologia e neurocientista, fala agora como o nosso cérebro retém conhecimento e aprende algo novo. Vamos ver. Uma coisa interessante em bebês é que quando a gente acaba de nascer, o cérebro está relativamente bem formado já. Ele está lotado de neurônios, ele está lotado de conexões, todos conectados, mas são conexões relativamente fracas, não são fracas, mas relativamente fracas. E como que essas conexões se fortalecem? Através da experiência. Então a experiência, o contato com o ambiente faz com que esses neurônios disparem, e quando eles disparam juntos, e é uma regra na neurociência, neurônios que disparam juntos, eles se conectam. Então quando os neurônios disparam juntos, eles acabam se conectando mais forte, eles acabam se colando mais. Então, por exemplo, quando a gente nasce como bebê, o cérebro está lá bem formado, com esses neurônios conectados, mas enquanto a gente vai se movimentando e a gente vai aprendendo que os músculos antagônicos, eles formam um comportamento motor específico, um movimento específico, o cérebro ele vai ativando esses neurônios, conectando esses neurônios que criam memórias motoras. E dessa forma a gente cria circuitos neurais na parte do córtex motor, por exemplo, que estão associados, que são envolvidos a movimentos específicos. Então toda vez que a gente está exposto a uma coisa nova, uma palavra nova, seria no córtex visual, a gente ativa neurônios específicos que se conectam de acordo com a experiência que a gente tem. E assim a gente vai aprendendo ao longo do tempo. É muito bacana, né? Ótima explicação, obrigada, Bruno, pela participação com a gente aqui no BG. Já caminhando para o nosso encerramento, o que você diria então para quem está nos assistindo, principalmente aí para os alunos que estão se preparando para o Enem ou para fazer alguma prova importante? O ideal é saber dominar as duas técnicas, Gil, de escrever à mão e de digitar bem? Acho que a resposta tende a ser essa mesmo, porque do ponto de vista dos usos sociais, não é uma em função da outra. Então, e como educador, né, e como alguém que representa a instituição escola, nesse aspecto não se trata de substituição, mas sim de incorporação de possibilidades que os dois mecanismos eles oferecem, como foi destacado aqui, como marcas de subjetividade. Então a letra é uma marca importantíssima de subjetividade, assim como é o desenvolvimento de um texto, né? Sem dúvida. E você, Berti, o que acha que o futuro nos apresenta aí nesses termos da escrita, né? Que você vai ter que se adaptar. Isso, na verdade o futuro já está batendo a nossa porta, né? A gente já tem muitas inovações no nosso trabalho do dia a dia,
Então, hoje em dia, a gente já consegue, ao invés de escrever ou digitar, por exemplo, o relato de um suspeito de um crime, a gente grava esse depoimento, né, essas declarações dele, e dá até uma fidedignidade maior ao relato, né? Então, no processo penal, o promotor, o juiz, eles têm até mais facilidade, mais tranquilidade para analisar um processo quando o relato não é só escrito, é gravado também. Também, como eu já mencionei, esses softwares que transformam a fala em escrito, eles vêm para facilitar muito o nosso trabalho também na formalização dos depoimentos, etc. Então, acho que é um caminho sem volta, né? Como a Patrícia já falou, começamos lá da escrita à mão, passamos para o uso de máquinas de escrever, computador. Agora a fala é a protagonista, né? Talvez daqui a um tempo a gente ainda vai ter mais alguma inovação. Com certeza. E você, Adriana, acha que a inteligência artificial e o computador vai substituir o seu trabalho ou vai ter sempre espaço para essa arte? Vai ter sempre, porque, como o professor mesmo colocou, há quem se identifique muito com a escrita do ponto de vista de aprendizado. É importante para mim. A escrita é assim que eu memorizo, que eu aprendo melhor, é assim que eu me organizo mentalmente para o dia a dia, é importante. E do ponto de vista do trabalho da caligrafia, há essa expectativa, esse desejo ainda de quem faz um convite de imprimir toda essa personalização. Obrigada, viu, obrigada Adriana? a você. Pela presença aqui com a gente. Obrigada mais uma vez, Gil, Herbert, por tantos ensinamentos. E obrigada a você de casa pela companhia de sempre. Se ame, se cuide e um ótimo final de semana. Até segunda. Tchau.